Olá, já estamos no ar com o seu estilo de vida. Hoje é quinta-feira, daqui a pouco a gente encerra a semana, amanhã já é sexta. Passou bem rapidinho, que bom, né? Porque a gente já tá com vontade de descansar. Eu sei que você trabalha todos os dias e você gosta quando o fim de semana chega. Mas é muito bom, porque mesmo quando chega o fim de semana, a gente não precisa se desgrudar. Já que você sabe que não tem estilo de vida nem no sábado e nem no domingo. Como que a gente faz para não se desgrudar, Isabelle? Se não tem programa ao vivo no sábado e no domingo? Muito simples, você precisa conhecer as nossas redes sociais, que é a oportunidade que eu vou te dar agora. De você conhecer primeiro a nossa fanpage, www.facebook.com/estilovida, e aí você conhece tudo sobre a gente, tanto ao vivo quanto nos bastidores. Então, tudo aquilo que a gente acha que você precisa saber, mesmo que não esteja no nosso ao vivo, a gente posta na nossa fanpage e você tem a oportunidade de conhecer e de acompanhar também. Nós temos um vídeo aí que está passando para você em casa, que a gente não vai exibir tudo não, viu, produção? Que é para vocês darem uma procurada lá também, até porque tem conteúdos que são exclusivos das nossas redes sociais, né? Esse vídeo está revelando uma situação que a gente não esperava na entrevista de ontem. Ontem o nosso especialista desvendou aí uma situação, desvendou algo sobre um alimento, que eu não vou dizer pra vocês o que é, depois vocês podem clicar no vídeo. E é super interessante porque a gente acha que esse alimento é saudável, mas esse alimento não é tão saudável assim. E aí nós cortamos essa entrevista e trouxemos um pouquinho dela pra vocês aí também, que é pra vocês terem certeza. O Moisés já até comentou, né, dando um spoilerzinho pra vocês aí, mesmo que através de uma imagem, a gente sabe que imagem fala mais que 1000 palavras, é por isso que daqui a pouco eu vou te mostrar também um outro tipo de rede social, mas aí vocês podem deixar também o comentário de vocês, dizerem se vocês concordam com essa opinião ou não, aquilo que vocês estão achando sobre as nossas redes sociais e sobre os conteúdos das nossas entrevistas também. E aí a nossa produção já colocou essa foto no ar também, que é do nosso look do dia de ontem. A gente está sempre postando os nossos looks do dia na nossa fanpage, nas nossas redes sociais, e você tem a oportunidade de saber de onde é esse look, como que a gente monta, quem é que me ajuda a me arrumar todos os dias para vir conversar com vocês, além das dicas de saúde que a gente também vai dando aí na nossa fanpage, e aí vocês podem ficar ligadinhos e podem interagir com a gente também, né? Quando o programa é diferente, quando ele acontece em outro lugar, tudo isso a gente vai mostrando para vocês na fanpage, e aí vocês conseguem acompanhar a nossa rotina através dessa ferramenta também. E é muito interessante porque nós temos diferentes opiniões, nós temos diferentes telespectadores e todo mundo pode deixar a sua própria opinião, que a gente adora saber daquilo que vocês estão pensando, daquilo que vocês estão achando ou não. Mas se vocês não gostam tanto assim do Facebook, não são adeptos desse tipo de ferramenta e preferem uma coisa muito mais prática, nós temos também o Instagram nesse caso, que é o @estiloamazonsat, e aí você também encontra todas as nossas informações, encontra tudo que a gente vai postando em relação ao programa, só que nesse caso nós estamos falando mais de fotos, nós estamos falando mais daquelas coisas mais práticas, né? De um jeito muito mais rápido de você saber de tudo que está acontecendo no estilo de vida também. E é interessante porque você pode deixar todos os seus comentários da mesma forma que você pode fazer no Facebook, você pode conversar com a gente também por DM, né, que é o Direct Message, e aí você manda tudo pra gente, tudo que você tá pensando, tudo que você tá achando, você dá a sua curtidinha na nossa foto também, porque a gente adora ver aquele coração, sabe? A gente adora ver o celular tremer assim, fulano curtiu a sua foto, pra gente saber que vocês estão aprovando o programa ou não. Então eu preciso também do seu feedback. Mas existe também um tipo de ajuda que eu preciso aqui no Estilo de Vida, aí que eu converso com vocês todos os dias sobre isso, e eu vou dizer agora mais uma vez, que é na nossa entrevista. Eu já falei pra vocês que é muito chato fazer entrevista aqui no Estilo de Vida sozinha, sabe? Não gosto de fazer sozinha, e é por isso que eu gosto da sua companhia e gosto também da sua participação. Mas de que forma você pode fazer essa participação? Pelo nosso WhatsApp, que provavelmente já está salvo na sua agenda como favoritos. Se não estiver, eu vou te dar agora, então o número também tá aí na sua telinha e você já pode começar a enviar as suas participações. Então, pega papel, pega caneta, porque eu vou dizer pra vocês o nosso número do WhatsApp aqui do Estilo de Vida. E como eu sempre digo, para dar tempo de você pegar o seu papel e a sua caneta, eu sempre falo pra vocês quem é que tem o WhatsApp de outra pessoa. Pra pegar o WhatsApp de outra pessoa, tem que dar o número, viu, gente? Ainda não é, porque tem gente que pede o WhatsApp, né? Ai, me dá seu WhatsApp. Você está pedindo meu número, né? Tipo assim, ainda precisa do número para utilizar o WhatsApp. E quem é que tem o número de outra pessoa? Só alguém que é bastante íntimo. É por isso que você tem o número do Estilo de Vida, é por isso que você tem o número da produção, que é para você conseguir contactar essas pessoas que são pessoas que querem ser mais próximas e mais íntimas de vocês. E eu estou falando aqui da gente, da nossa produção. Então o nosso número é 92, o código daqui de Manaus,
98111-4512 e aí você manda todas as suas participações pra gente e as suas dúvidas sobre o assunto de hoje também. E Isabelle, qual é o assunto de hoje? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que, digamos que a gente sempre traz aqui no Estilo de Vida, que é um assunto muito importante, muito relevante e que tem tudo a ver com o nosso clima. Nós vamos conversar sobre doenças respiratórias, sobre bronquite também, entender um pouco do que é isso, do que a gente está falando, por que as pessoas sempre sofrem crises, por exemplo, quando o tempo muda, o que acontece no nosso corpo que nos deixa com um mal-estar incrível por causa do tempo que está mudando o tempo todo, né? Chove, faz sol, chove. A gente entra no ar-condicionado, principalmente na nossa região, é difícil a gente entrar num local que não tem ar-condicionado. E é por isso que a gente vai desvendar tudo isso agora. Talvez não tenha nada a ver com o que eu estou dizendo, talvez não tenha nada a ver com o clima. Ou a gente pode confirmar também essa informação que é tão preciosa e que talvez possa salvar vidas por aí, porque é um mal-estar muito ruim. E nós recebemos hoje o pneumologista lá, Davi Lunieri, o nome dele é um pouquinho difícil, sabe? Davi Lunieri, é até um pouco chique, mas ele vai solucionar todos os nossos problemas em relação a isso hoje e talvez seja a sua oportunidade de conseguir se livrar de todo esse mal-estar que você já sente desde muito novo e você nem entende de onde vem. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui fazendo parte do programa e também estar com você na sua casa aí junto com os telespectadores. Bom, os telespectadores aqui do Estilo de Vida são bastante parceiros, sabe? Eles sempre mandam mensagem, eles sempre querem saber das dúvidas, eles gostam de saber também onde encontram, por exemplo, os entrevistados para poder aprofundar mais o assunto quando não dá tanto tempo. Então eu acredito que daqui a pouco você já deve começar a enviar as suas dúvidas para a gente começar a responder, né? Mas enquanto isso, a gente pode fazer já uma introdução ao nosso assunto e aí a gente já pode começar desvendando isso que eu disse agora no início. Tem a ver com o clima ou não tem a ver com o clima? Todos esses problemas respiratórios que a gente passa, toda a própria bronquite, né, que eu acredito que seja também um problema respiratório, tudo isso é uma coisa só e tudo tem a ver com o clima ou não? Alguns têm a ver com o clima e outros são, enfim, mais específicos e mais particulares. Como que a gente define essas doenças no geral? Bem, respondendo à primeira pergunta, sim, tem a ver com o clima também. Por quê? Porque a quantidade de umidade que o ar carrega pode também estar levando vírus, bactérias, fungos, tá certo? Carreando na superfície do ar e a pessoa vai estar inalando aquilo ali. Existem tantos ambientes, aqui na região é muito úmido, né? A umidade relativa do ar é em torno de 70%, mas também quando você muda de ambiente, quando você está na rua e entra num lugar onde está climatizado, está com ar-condicionado, esse ambiente é um ambiente seco. Então existe também essa variação aí de grau de umidade. Esse grau de umidade também vai inferir, né, vai mexer com a parte do pulmão, com a parte dos brônquios, da traqueia, né, levando a uma reação. Essa reação ela pode ser exagerada ou não também. Então quando a gente fala de bronquite, por exemplo, ela pode ser... O que é uma bronquite? É uma inflamação aguda, né, ou crônica, né, das vias aéreas. E isso vai produzir o quê? Vai produzir secreção, que num primeiro momento pode não ter. Então o primeiro sintoma que muitos sentem é o quê? É a tosse. Tosse, tosse, tosse. Então é importante que você que está em casa entenda que necessitamos de um ambiente climatizado em casa, no trabalho? Necessitamos. Mas é importante que você, se está no trabalho ou em casa, sempre esteja tomando bastante líquidos, principalmente água, porque isso umedece, fluidifica qualquer tipo de secreção que os seus brônquios, sua traqueia pode estar produzindo ali para ajudar então a expectorar isso. E também na questão de germes, seja ele vírus, bactérias, porque também vai ajudar na proteção do seu pulmão, da sua via aérea, para que isso não seja e não acabe virando uma infecção respiratória, como uma pneumonia. O que acontece é que nos extremos de idade, seja crianças ou idosos, essa proteção ela não está tão bem desenvolvida ainda, né? E por isso nós temos que tomar certos cuidados.
né? Principalmente os extremos de idade, como evitar pegar chuva, né? Ou se você está num ambiente que está muito seco, o ar-condicionado está em cima de você, mude a direção do ar-condicionado. Tente colocar algum recipiente com água no ambiente que está com ar-condicionado para umidificar aquele ambiente, porque isso vai ajudar também na questão da proteção. Nós aqui, infelizmente, no Amazonas, quando entramos na época de chuva, né, as nossas doenças respiratórias aumentam muito. Mas porque realmente muda essa parte da questão do ambiente, né, dos patógenos que estão aí na superfície do ar, realmente inalando esses agentes. Diferente de quem mora lá para o sul, que é quando o ambiente fica mais seco e tudo mais, que acaba também levando a isso. Então é importante, você que é pai, você que é mãe, ficar atento a esses cuidados com seus filhos. Priorizar sempre água, muita água, ou sucos, evitar refrigerantes também, que isso não ajuda tanto quanto vocês acham que ajuda, se pensam assim. Eu acho que é isso. Para a primeira pergunta, seria isso. Está respondido. Inclusive, ele acaba de responder até pra gente aqui da produção também. É interessante porque eu já contei pra vocês várias vezes, né, gente, que às vezes eu tenho esses problemas respiratórios também. Eu também tenho rinite, sinusite, enfim, todos esses ites que a gente encontra aí pela vida, também sofro com esse tipo de sintoma. Aí os meninos às vezes não entendem, vou contar um segredo aqui pra vocês, às vezes não entendem porque eu tô bem, tipo, muito bem, e aí eu subo pra poder fazer a apresentação do programa, inclusive vocês provavelmente já nos acompanharam nessa rotina, né, na nossa matéria de bastidores, e se você ainda não acompanhou, então hoje eu vou postar lá na nossa fanpage o linkzinho, que é para vocês terem a oportunidade de acompanhar também uma matéria que a gente mostra tudo que a gente faz desde quando a gente chega aqui na redação até quando o programa vai ao ar. Daí a gente tem um caminho a fazer aqui e tudo mais, sai do ar-condicionado e volta para o ar-condicionado. E aí parece que eu fico resfriada do nada, entendeu? Começa a espirrar e tudo, os meninos, que isso, Isabelle, tá doente? Aí a gente, não sei, deu um negócio estranho aqui, um negócio esquisito. Daí vai passando o tempo, parece que meu corpo vai se acostumando mais uma vez com o ambiente, não sei, com o ambiente que é diferente. E aí, não sei, no próximo bloco já tô bem melhor. Os meninos ficam, Isabelle, como assim? Tu fica doente e não fica doente e melhora de uma hora para outra, tudo, e a gente não entendia. Então é justamente por causa dessa variação mesmo, né, de temperatura, de direção do ar, ambiente, tudo mais, isso tem a ver sim. É muito comum, quando nós ficamos gripados, o primeiro sintoma que aparece costuma ser a obstrução nasal, a coriza, os espirros, mas também vem a tosse. Eu queria deixar isso bem claro para os pais que têm filhos e para aqueles que cuidam de algum avô, avó em casa, que a tosse, ela é um dos primeiros sintomas que aparece, mas ela é o último sintoma que vai embora. Então, mesmo depois que você ficou melhor da gripe, do resfriado, que não está mais com aquele espirro, com a obstrução nasal, tá certo? A tosse ainda persiste. E às vezes a tosse, ela é cheia, tem catarro, mas a maioria das vezes a tosse é seca. E essa tosse, ela vai persistir ainda por 7 a 10 dias depois que você resolveu a gripe ou resfriado. E vale ressaltar o seguinte, que o melhor remédio para essa tosse é ingerir bastante líquidos e evitar ambientes climatizados, ambientes muito secos. Para aquelas pessoas que não podem evitar devido ao trabalho, tem que estar sempre ingerindo água, muita água, tá certo? Não é um xarope que vai resolver isso, tá certo? Por mais que tenha e que alivie o sintoma da tosse, não é o xarope. E sim, o melhor remédio para nós tratarmos desta tosse, e o mais barato, por incrível que pareça, é a água. Então, temos que sempre estar andando com aquela garrafinha de água no trabalho, ou para aquele idoso, ou para aquela criança que está em casa, sempre está bebendo água de meia em meia hora, um copo de água. Porque a tosse é um sintoma chato, que incomoda muito o paciente, tá certo? E ele vai muitas vezes ao pronto-socorro, e enfrenta uma fila só por causa deste sintoma, que é a tosse. E a tosse nada mais é do que uma demonstração de que os brônquios, né, os bronquíolos, né, a própria traqueia, ainda estão, de certa forma, inflamados devido àquela gripe que ele teve ou ela teve, e ainda é uma resposta a isso. Então é importante salientar
que devemos ingerir sim bastante líquido. E que se essa tosse ela mudar de característica, ela se tornar cheia, amarelada ou esverdeada, e o paciente começar a apresentar febre, aí sim é um momento de você procurar o pronto-socorro, porque muito provavelmente, após alguns exames, será necessário fazer cobertura para alguma infecção respiratória, com o uso de antibióticos. Bom, e aí a gente consegue ver também a diferença, né, entre esses problemas respiratórios, por exemplo, a rinite, a sinusite, esses problemas que a gente pode chamar de passageiro, talvez, e entre o resfriado, que acredito que já seja mais concreto mesmo, e que a gente precisa tratar com remédios. Isso. Existe uma grande diferença entre resfriado e gripe, tá certo? Primeiro, o resfriado é aquele sintoma onde você sente obstrução nasal, sente o nariz escorrer, tem a coriza, que é o nome disso, tá certo? Tem os espirros, é muito parecido com o sintoma de rinite, mas dificilmente terá a febre, o mal-estar, a prostração. Se tiver estes sintomas, deixou de ser um resfriado, virou uma gripe, tá certo? Onde o paciente se sente mal, se torna, não precisa ter aquela febre alta, de altas temperaturas, mas pode ter um pico subfebris, tá certo? Fica prostrado, tem os sintomas também do resfriado. Então esse é a gripe. E a gripe, a maioria das vezes, ela é viral. Não é antibiótico que vai resolver isso, tá certo? É sim, muito descanso, cama, remédio para dor, para febre, tá certo? Para obstrução nasal, aqueles antialérgicos que normalmente são vendidos na farmácia. Normalmente para a gripe é isso. Agora, quando, como eu falei, muda a coloração, né, dessa secreção que o paciente está tossindo, né, ela se perdura por muito tempo, alguma coisa aconteceu. Então, era viral e se tornou agora uma bactéria, e agora realmente uma infecção mais braba, e vai precisar do antibiótico, tá certo? Então, é importante que nós diferenciemos essas duas coisas, do que é resfriado e o que é gripe. A rinite, a sinusite, também são reações inflamatórias, tá certo? Na nossa via aérea superior, e que essa reação, ela pode, num primeiro momento, ser apenas uma reação exagerada, porque o paciente ele tem predisposição, os pais tinham rinite, sinusite, ou os avós, e eu também, ou a pessoa também vai ter, ou é porque houve um contato com algum germe, seja ele vírus ou bactéria, e aí sim se tornou algo que está perdurando por muito tempo, esse catarro está amarelado, né? Então, normalmente, se acaba fazendo uso de algum tipo de antibiótico. Mas essa avaliação é uma avaliação médica e que deve ser feita em ambiente de consultório ou pronto-socorro, e você não deve, em hipótese alguma, fazer uso de antibiótico por conta própria. Porque o que acontece e que nós devemos evitar ao máximo é que a pessoa que faz uso de antibiótico por conta própria, daqui a pouco, esses antibióticos não vão mais fazer efeito em você. E vai ser preciso que, da próxima vez, você tenha que se internar para tomar um antibiótico na veia, porque aquela bactéria, ela já está resistente àquele antibiótico que você vivia tomando em casa. É o que nós chamamos de resistência bacteriana. E isso é muito grave, porque já pensou se aparece uma bactéria em você que nenhum antibiótico pode tratar? Realmente fica muito difícil e o prognóstico se torna sombrio. Bom, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta e nós temos uma mensagem já do Michael Douglas da Raiz. Ele diz: bom dia a todos do Estilo de Vida. Isabela está linda e maravilhosa, muito obrigada, Michael. E ele quer saber sobre crise de bronquite, de que forma que a gente pode aliviar a crise de bronquite. Então, quando a gente voltar, a gente vai saber mais um pouquinho sobre o que é bronquite, até porque normalmente a gente conversa sobre rinite, sinusite, mas sobre a bronquite a gente nunca aborda assim, né? Tão especificamente, nem por um período bom, assim, pra gente tirar todas as nossas dúvidas. Então, hoje nós vamos conversar um pouco mais a fundo sobre a bronquite e nós vamos também tirar a dúvida do Michael. E se essa for a sua dúvida, então você já aproveita e já pega a resposta dele. Mas se a sua dúvida for uma dúvida diferente da do Michael, é só você enviar pra gente também, que a gente vai solucionar aqui ao vivo nesse programa. Então, 92 é o código daqui de Manaus,
98111 4512 é o número da nossa produção. A gente está esperando por você, não sai daí que é bem rapidinho.